Então, vocês terminaram o trabalho, provavelmente. A maioria de vocês, né, das duplas ou individualmente, terminaram o trabalho. Então, agora sim é a parte do resumo, tá bom? Então, vamos imaginar que você fez todo o seu trabalho, né, como está aqui no modelo, e vocês então agora precisam fazer o resumo, ok? Então, você tem lá o título do seu trabalho, depois vem o nome de vocês aqui que estão fazendo a pesquisa, vem aqui resumo fonte 14 e tal, espaçamento 1,5, ok? Então vamos agora dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, título desse trabalho, a representação do negro na literatura infantil brasileira. Aí vem o resumo. O presente artigo apresenta uma pesquisa qualitativa que teve, veja só, ele diz que já aconteceu, teve como foco a análise da trajetória da representação das personagens negras na produção literária infantil brasileira, do início do século XX até os primeiros anos do século XXI. Tivemos como objetivo, então ele apresenta a problemática, a introdução, né? Vamos lá, e aí ele apresenta o objetivo, que você já colocou lá na introdução. Então ele repete de maneira bem rápida aqui. Tivemos como objetivo a busca por obras que valorizassem a identidade afro-brasileira para um trabalho com africanidades e relações sociais nas séries iniciais do ensino fundamental. Bom, e aí ela coloca agora o que aconteceu na pesquisa, de maneira bem concisa. Percebemos que a literatura, como reflexo da sociedade, exclui ou tratou os afrodescendentes de forma diferenciada ao longo de muitos anos da história do Brasil, considerando, aí ela apresenta os autores que ela dialogou, que ela trouxe para o trabalho dela para discutir o que ela quis, né? Souza, Gouveia, Hunt e Silva, para nortear o nosso estudo. Apresentamos resultados que demonstram, aqui ela apresenta então a conclusão, apresentamos resultados que demonstram como a representação do negro na literatura passou por fases como omissão, estereotipação e deturpação da linguagem. Então elas chegaram a essa conclusão. Além disso, analisamos algumas opiniões acerca da censura nos acervos literários escolares e citamos alguns exemplos de textos. Veja, e aí ele termina com as palavras-chave: africanidade, identidade e etnia. Percebe? Veja esse aqui agora. O valor da democracia na literatura infantil. Aqui tem que ter fonte 14, não tem aqui agora, tá? Resumo, tal. Na Europa, que também se questiona a si própria politicamente, várias têm sido as vozes que levantam o espectro do declínio da democracia e do emergir das tentações totalitárias. Então veja, as pesquisadoras aqui apresentam é como se fosse lá na introdução, apresentando o problema, o contexto do problema, tá bom? Que ela está pesquisando. A literatura infantil não é ideologicamente neutra e encerra certamente mediante a modelização dos realia, uma série de mundos possíveis onde se questiona a prática e se sugerem vias alternativas para a construção coletiva de uma sociedade politicamente mais comprometida com os valores mais caros à humanidade. Neste estudo, veja, eles colocaram como acontecido. Aqui ele diz, olha, nós vamos... Então eu encontrei nos vários trabalhos, tanto no meu mestrado eu coloquei no passado, né? Mas nesse aqui que já está publicado, pretendemos discutir, o correto aqui, discutimos, tá legal? Textos paradigmáticos da literatura infantil portuguesa, nomeadamente a de um autor comprometido ativamente desde sempre com a democracia, com a liberdade, com a cidadania, como Antônio Torrado. Na obra de Antônio Torrado, através do humor. Então aqui ela já está colocando o que de fato ela encontrou lá, na pesquisa dela. Na obra de Antônio Torrado, através do humor e da fina ironia, transmite-se mensagens e valores, dando-nos uma visão de suas crenças políticas. Veja que interessante. Tá bom? E aí vem as palavras-chave, tá bom? Vamos aqui para mais uma. Aqui é de um trabalho, eu não coloquei, é um trabalho de vocês mesmo, né? De um dos alunos aí, do grupo aí, tá? Não coloquei o título para não... Enfim, veja, esse trabalho tem por objetivo, aqui ele já coloca logo de cara, expor as contradições entre o legal e o real a respeito da
de um tema da inclusão escolar no Brasil, e para isso realizamos uma pesquisa bibliográfica comparando diferentes análises de pesquisadores sobre o assunto. No Brasil, a educação, então, ele apresentou o objetivo e o método. E aí, no Brasil, a educação surgiu, aí ele apresenta agora o contexto do objetivo dele, que ele apresentou aqui agora. No Brasil, a educação surgiu com os jesuítas na época do período colonial, e o primeiro documento que se pode ser chamado de políticas educacionais. Dando um salto na história, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros, que busca ampliar a oferta educacional de maneira mais inclusiva. Em outras épocas que se seguem, surgem as LDB, BNCC, o ECA, o PPP, dentre outras, que norteiam, para melhorar a educação no Brasil. E aí ele vai, é nesse contexto que se construíram os embates contra... Veja, tudo isso aqui está no trabalho dele, ele trabalhou lá, ele desenvolveu, as pessoas que fizeram esse trabalho, é nesse contexto que se construíram os embates ou a favor ou contra as propostas educacionais, o legal e o real do processo educacional, envolvendo aí o tema da inclusão escolar. Okay? Nesse sentido, procuramos explorar as discrepâncias entre o prometido enquanto direito e o atendimento dessa população. As palavras-chave: política educacional, inclusão, dilemas. Ok? Então, é isso. Você tem que... Então, não pode faltar aí um contexto rápido do seu assunto, o objetivo que você se propôs a pesquisar, qual é o tema, qual é o problema, melhor dizendo, tá legal? Rapidamente, algumas conclusões que vocês chegaram da pesquisa, tá legal? E aí vocês coloquem lá as palavras-chave, ok? Alguns aparecem o método, e todas vocês aqui, o método foi a pesquisa bibliográfica, ok? Então, rapidamente seria isso.